pessoal, boa tarde. Boa tarde. Estamos aqui hoje com o nosso DesenvolveCast, nosso podcast semanal sobre carreiras e negócios. Eu sou Silvia Luiz, da Suma Desenvolvendo Talentos, e eu estou aqui com convidados maravilhosos, que são o Valdir e a Lúcia, né? Aqui do Sim Comércio. E a Zélia, que é da Junta Comercial. O objetivo hoje, a gente vem nessa trilha de desenvolvimento, falando da constituição de um negócio, né? Mais da forma de você estabelecer o seu negócio, fazer plano de negócios. E agora a gente vai na trilha de desenvolvimento, falando um pouquinho mais das coisas efetivas de formalização de um negócio. Então, vou abrir aqui para vocês a seguinte pergunta. Por que é importante um empreendedor que começa a ter o seu negócio, seja ele pequeno, um empreendedor, né, ou uma empresa com colaboradores, por que é importante formalizar esse negócio? Fiquem à vontade, quem quiser me responder. A importância de formalizar o seu negócio é que você sai da informalidade e você começa a ser visto no mercado de trabalho. Tá? Tanto para os seus fornecedores como para os seus clientes. Uma parte fundamental é isso. Eu poderia dizer, Zé, que quando eu formalizo o meu negócio é quando eu vou poder ter nota fiscal, quando eu vou poder ter essas relações de uma forma mais formalizada, nesse sentido, Sim. né? De nota fiscal, de contrato, sem ter a empresa formalizada, eu não consigo ter isso. Não, você não consegue emitir nota fiscal se não estiver formalizada, você não tem um CNPJ, você não tem uma inscrição estadual, uma inscrição municipal, você não consegue. E sem nota fiscal, você não existe. Não existe. Sem um CNPJ, você não existe. Não existe o governo, não existe instituição nenhuma, né? Não consegue crédito, não consegue... Porque quando você abre uma empresa, você constitui um CNPJ. CNPJ, você vai ser reconhecido onde você estiver, pelo CNPJ você vai ser reconhecido. Pela junta comercial, você tem um número que a gente dá o nome de NIRI. Então, esse NIRI, você também é reconhecido aonde você vai. E é isso que vai possibilitar, por exemplo, se eu estiver errada, vocês me falam, tá? Que vai possibilitar, por exemplo, de você ter um contrato de compra mais efetivo, de comprar com valores, ter o crédito. Isso favorece mesmo o pequeno, em especial o pequeno empreendedor, para que ele possa adquirir mais produtos, para que ele possa vender de alguma forma diferente? Sim, porque assim, na verdade, quando ele está formalizado, abre muitas portas para ele, inclusive de crédito, financiamento, através de várias linhas de crédito que tem para o pequeno empreendedor. Tá? Porque o CNPJ, a gente fala CNPJ, tem uma abreviação, mas na verdade é Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Tá. Né? Então, se você, a partir do momento que você está formalizado, você tem direito à aposentadoria, ao INSS, aos auxílios do governo, as linhas de crédito que o governo fornece. Então, tem muito benefício para quem se formaliza. Então, o CNPJ e a formalização da empresa é a identidade da empresa, identidade. como se fosse o RG, né? Com certeza. Que é o NIRI que E na junta comercial, o RG da empresa É o NIRI. É o NIRI. Na fazenda estadual, se ele vai comercializar produtos, lá vai ser gerado para ele a inscrição estadual, que também é um RG da empresa na fazenda estadual. Isso independente do tamanho desse negócio e do ramo desse negócio? Sim, independente. Tá? Ele tem que ter CNPJ, NIRI, inscrição estadual se for comércio, né? E tem que ter também, municipal também, é a inscrição municipal. Que hoje, em Guarulhos, tudo se inicia pela inscrição municipal. E para você chegar na inscrição municipal, existe a viabilidade, que você não, para a abertura da empresa, precisa passar pela viabilidade municipal. E o que você precisa de documento para a viabilidade é o IPTU.
sem o IPTU você não consegue fazer a viabilidade do seu negócio. Isso se você for abrir uma portinha. Isso. Agora, se você for fazer alguma coisa em que você oferece seu serviço online, ou que você oferece seu serviço, por exemplo, eu sou uma consultora, né? Então eu presto serviço na empresa. Eu preciso ter isso? Como funciona? Precisa ter a viabilidade. Assim, na verdade, toda empresa precisa ter um endereço. Mesmo abrindo uma porta ou não, como você falou, você vai prestar serviços a terceiros. Se não, precisa ter uma porta aberta, mas você precisa ter um endereço, mesmo se for para correspondência. Perfeito. E por que a viabilidade? Porque existem zonas na cidade que não podem ter empresas, que são só residenciais ou só comerciais. Então, através da viabilidade, o pessoal verifica isso. E mesmo que eu fosse abrir a minha empresa, sendo uma prestadora de serviços, ou na portinha, se for, ou na portinha não, na internet, sem ter a portinha, se eu morar num local só de residências, eu não posso abrir essa empresa? Sim, você pode abrir. Não, se for comércio, não. Se for portinha, não, né? Não, comércio uma porta, não. Tá. Mas se for só para efeito de correspondência, você pode. Ah, perfeito. Aí você coloca lá, né, tem os KNAI que você coloca como, vai ser comércio, mas você vai colocar como e-commerce. Pela internet. Tem que seguir as regras todas iguais às regras da pessoa jurídica normal, o e-commerce. E quais as obrigações de uma empresa quando ela abre um CNPJ, né? Porque muita gente não formaliza porque fala, putz, eu vou ter que gastar dinheiro com isso, né? Quais são o lado bom e o lado ruim, que às vezes nem sempre é ruim, porque formalizar não é ruim, né? Não, mas quais são as coisas aí, os pesos? É que na verdade, assim, para você formalizar, você tem alguns custos iniciais, tá? Que são as taxas que precisam ser pagas, tanto para junta comercial, tanto como para o governo. São taxas fixas que dependem do seu tipo de negócio, você tem que pagar. Tá? Só que, na verdade, assim, no meu ponto de vista, eu não vejo negativo. Perfeito. Tá? É um custo necessário que você tem. É um custo de viabilidade do teu negócio. Até para você ter os benefícios que você falou de INSS, dessa coisa toda. Linha de crédito. Então, e é uma coisa rápida. Não é uma coisa demorada, é muito rápido para você se formalizar hoje. E o custo que você vai ter, assim, em termos de impostos, vai sempre depender do tipo de empresa que você está formalizando. Do teu KNAI? Do tipo jurídico. Tá. Por exemplo, MEI, ME, EPP. Agora você falou uma coisa que eu queria entender, porque assim, na minha cabeça é confuso, eu fico imaginando o empreendedor aí, né, que vai querendo abrir o seu negócio. Que é isso? MEI, EPP, esse monte de sigla. Conta pra gente o que é isso, Zé. Assim, na verdade, alguns anos atrás, acho que uns 7, 8 anos atrás, existiam muitas pessoas trabalhando na informalidade. Tá? Aí que o governo federal decidiu fazer? Criar um tipo de empresa que não tivesse muitos impostos para trazer essa pessoa para a formalidade, que é o microempreendedor individual. Que é a MEI. Que é o MEI. Tá? Então existe um limite de faturamento para eles, existe algumas funções que eles não podem exercer, mas assim, abrange muitas atividades. Então esse MEI, ele paga no máximo hoje R$72 por mês, que dá direito a ele se aposentar, dá direito ao INSS, auxílio-desemprego, auxílio-doença, salário-maternidade, emissão de notas fiscais. Tá? A única restrição que tem é o quê? Ele não pode ultrapassar aquele limite de faturamento anual, que é 81. Tá? Ele pode contratar até um funcionário. Isso, pode até contratar até um funcionário. Perfeito. E aí, ele tem que vir na junta para abrir essa MEI? Não, na verdade, o MEI, qualquer pessoa pode abrir. Desde que ela conheça na internet, coisas ela pode abrir. Porque para contador é proibido por lei cobrar a abertura de MEI. E o MEI, o contador abre gratuitamente. Tá? Então é lógico, se tiver uma alteração, alguma mudança, o contador vai cobrar, que aí já não é abertura, já é uma alteração. Tá? Então o MEI, qualquer pessoa pode abrir e eu acho que aqui no Sincomércio também tem disponibilidade de abrir MEI para quando alguma pessoa precisa, que não tem, a gente abre. Tem mais, hoje o MEI está
enquadrado, classificado mais na prestação de serviço. Na prestação de serviço. Comércio, então, na prestação de serviço, ele está mais enquadrado. Então, e também assim, abrir o MEI. Eu vou ultrapassar meu faturamento porque estão exigindo nota fiscal, isso, aquilo. Aí você transforma o MEI Você pode mudar por em isso. ME, depois EPP. Então, Eu queria entender essa aí essa transformação vai precisar da viabilidade da prefeitura, devido da Receita Federal, capa de requerimento da junta comercial, e aí vem da entrada aqui da junta comercial. Perfeito. Então, agora, eu só queria fazer mais uma perguntinha, né? A minha empresa é uma empresa de consultoria, né? A Suma Desenvolvendo Talentos, sim, né? E está constituída num KINAI, eu não lembro o nome, mas é treinamento e tudo mais. Eu não posso ser MEI. Então, para entender quem pode e quem não pode ser MEI, procura-se em comércio e a junta ou um contador para poder entender isso. Isso, precisa, necessariamente. Porque no caso, vamos supor, você não pode ser MEI pelo seu KINAI. Então você tem que verificar, o contador vai verificar para você por que você não pode ser MEI e se você pode entrar no Simples Nacional também. Tá? Então por isso a importância de procurar um contador, alguém especializado para te orientar na hora de abrir. Perfeito. Tá? E também não é todo mundo que pode ser MEI, como a Zé falou. Se ele fala assim, eu quero montar um salão de cabeleireiro, então tudo bem, você pode. Porém, se ele teve uma empresa e não baixou essa empresa, ele não pode. Não pode, então tem que encerrar aquela empresa que ele tinha lá e vir aqui e aí faz a abertura de um MEI para ele. E até mesmo o encerramento dessa empresa pode ser feito por aqui? Sim, pela junta comercial. Tá? Porque o MEI, esse tipo de empresa que foi criado é para uma pessoa só, que eram os vendedores ambulantes e família. Tá? Então o MEI ele não pode ser sócio de outra empresa, ele não pode ter mais de um funcionário. Tá? Então existem algumas restrições que precisam ser atendidas e não pode participar de outra empresa. Perfeito. Tá? Então o MEI é uma coisa bem personalíssima. Para realmente para o pequeno empreendedor que está iniciando um negócio. E lembrando que o MEI ele terá direito aos benefícios que a Zélia falou, que é o seguro, acidente de trabalho, acidente, né? A maternidade, se ele estiver contribuindo também. Se ele abrir o MEI e não tiver não tem direito a nada. Essa é uma situação séria. Porque o que acontece? O pessoal abre o MEI e essa taxa que a gente paga todo mês, R$72, é uma coisa obrigatória que ele precisa pagar para ter direito aos benefícios. Isso. Se ele não paga, a Receita não vai vir cobrar ele, o nome dele não vai para o SPC, não vai para a Serasa, não vai para nenhum. Mas ele não tem acesso. Ele não vai ter acesso. Mas ele cria uma conta corrente com o nome dele e todo mês é lançado lá. Olha, como chama a sua empresa? A minha empresa é a Suma. Suma Desenvolvendo. A Suma deve R$72. A Suma não pagou? Vai lá para a conta corrente da Suma. Isso. 144. Isso. E você vai ficar lá. Só que mas não vai te cobrar. Não vai te cobrar. Mas tem essa dívida lá na Receita. Isso. Quando você fizer uma mudança, vai aparecer. E aí, para eu poder fazer qualquer tipo de mudança, eu tenho que prestar essa conta. Então, a dificuldade maior que tem é essa das empresas. O pessoal abre a empresa e não paga. Na hora de encerrar, tem essa dívida lá. Perfeito. Mas não é porque é complicado, é que a pessoa simplesmente não Hoje já estão escrevendo esses valores em dívida ativa. Eles estão colocando em dívida ativa. O pessoal passou 3, 4 anos, tem um MEI e não paga, e outra, eles estão também tirando essa empresa do circulação. Eles estão inativando o CNPJ, né? Então fica complicado. Então é igual você abrir uma empresa. Eu vou abrir uma empresa, mas eu tenho que seguir algumas regras. Tem que ter um contador, que tem obrigações a serem entregues, DCTF, declaração de imposto de renda. O MEI é a mesma coisa. O MEI ele tem que entregar, começa em janeiro do ano seguinte, até 30/6, a declaração do MEI. Ele tem que entregar. Então tem uma série de obrigações legais. Tem obrigações. Tem que entregar. Perfeito. Então, e muitas pessoas não cumprem essas obrigações. Perfeito. Então, a parte que você falou negativa é esta, que na hora que a pessoa precisa do benefício, ela não vai ter direito. Porque ela não está cumprindo com a responsabilidade dela, né? Exatamente. E aí, depois do MEI, o próximo passo, né? Que
Que aí entra a junta comercial, né? Sim. Conta pra gente, qual que é? É EPP? Não. O que é? Vamos lá. Não, é que na verdade é assim, sempre vai depender do objetivo do empresário. Tá? O MEI é para quem vai faturar no máximo 81 mil. Vamos supor que a empresa dele deu tudo certo, ele foi bem, passou, foi para 200 mil. Aí ele tem que fazer uma alteração contratual mudando para ME, que é o limite da ME 360 mil anual. Tá? Aí a empresa dele continuou bombando, crescendo, aí ele vai fazer outra alteração para EPP, empresa de pequeno porte. A gente faz um enquadramento. Então é isso, é MEI, EME e EPP, isso de acordo com o faturamento anual. Isso, sempre, a base sempre é o faturamento. Tem demais, que é acima de 4 milhões e 800 mil. Isso. Que aí, dependendo da atividade, você vai... aí é demais, né? Isso. Você vai fazendo alteração. Que aí muda a tributação, né? Muda tudo. Porque assim, a cada vez que você muda de MEI, por exemplo, o MEI é a obrigação só da declaração de imposto de renda simples. ME já tem outras obrigações. EPP já tem outras obrigações. Sempre de acordo com o tipo jurídico que o empresário escolheu. Tá? Então, a tributação para cada caso é diferente. E uma pessoa que abre uma empresa, MEI, ou ME, ou EPP, ele precisa ter um contador? Conta pra gente quais são essas necessidades que ele precisa. O MEI necessariamente não precisa de um contador, né? Mas assim, na hora de fazer a declaração de imposto de renda dele, ele precisa de um contador. Tá? Ele não precisa do dia a dia dele ali, que tem obrigações mensais a serem apresentadas. Mas na hora de fazer o imposto de renda dele, ele precisa. Tá? E os outros tipos jurídicos, todos precisam. Necessariamente precisa de um contador. Não tem como você ter uma... Seu empresário e seu contador mesmo. Isso, não tem. Tá? Porque as obrigações acessórias, elas mudam muito. Obrigações ali acessórias, que é obrigatório. E aí o que acontece? Não entregou, passou 3, 4 meses, já começa a ser notificado. Notificado. E tudo E gera isso é multa. multa. E tudo gera multa. Gera multa. Passou 2, 3 anos, a receita até às vezes inativa o CNPJ. E agora tudo é digital, né? Sim. Tudo é imediato. Você não precisa de ter alguém batendo na sua porta para Não, você poder não. ser notificado. Emitiu nota fiscal, o governo já sabe. Já na hora que você emitiu. Então, muitas vezes a empresa é excluída do Simples porque passou o limite de faturamento. E ela não percebeu. Então, automaticamente ela tem que fazer alteração. Porque esse passo a passo que nós falamos, MEI, ME, não é uma sequência, tá? O empresário vai escolher qual tipo jurídico que ele quer. Necessariamente o passo a passo não é esse. MEI primeiro, depois ME, depois EPP. Não, eu quero ser uma EPP direto. A pessoa abre a empresa dela. Mesmo sem ter faturamento nenhum, mas com essa previsão de que vai ter... de acordo com a atividade que ela vai executar, ela sabe que ela vai ser EPP. Então, ela já abre com o EPP. Tá? Eu sei que você é MEI, não vou passar de 81 mil, então já abre como MEI. Tá? Mas não precisa seguir essa sequência, ME, MEI, ME, EPP, não. Você abre já direto o tipo jurídico que você quer. E lembrando sempre, né, Zélia, que a junta comercial, ela não vai te cobrar se você deixou de pagar seus impostos. Junta comercial não cobra, mas a Receita uma hora vai te pegar. Né? Sim. O empresário pode vir aqui e, olha, em um ano fez 10 alterações, está devendo os impostos. Junta comercial não vai fazer as alterações. Vai fazer, mas uma hora você vai ter que acertar lá na Receita Federal, porque ela está bem certinha lá com todos os teus déficits que tem. Ela uma hora vai cobrar o empresário. Porque assim, na verdade muitos empresários fazem o seguinte: eu vou abrir como MEI, ninguém vai saber que eu passei o faturamento, mas a Receita está lá contadinha. Aí ela automaticamente se exclui da situação de MEI. Sim. Perfeito. E conta pra gente agora, então, a gente esclareceu aí a importância dessa formalização e o que é essa formalização, né? O que é? Sim. Como a junta comercial, como o Sim Comércio podem ajudar o empreendedor, o empresário que esteja formalizando esse negócio? Acho que eu não sei, como a gente pode ajudar? O Sim Comércio e a junta, né? Porque são coisas diferentes que estão aqui trabalhando juntas, né? Então, como cada um desses
órgãos, a gente pode chamar assim? É assim, a partir do momento que o empresário tem alguma dúvida, nós aqui, tanto do Sincomércio como da Junta Comercial, nós estamos aqui de braços abertos para tirar todas as dúvidas dele. Independente do ramo. Independente. E do tamanho e tudo mais. Independente. Hoje nós temos o nosso contador, que é o Valdir. Então, ele por dia, ele sempre recepciona, né, Valdir? As pessoas que têm dúvidas, que vêm. Para esclarecimento, ou para processo, Porque assim, não é difícil, né? Mas o essencial é você ter um contador. Uhum. E tem muitas pessoas que falam, não vou pagar para o contador e quero fazer. Vai ter dúvida. Porque por mais que, né, que seja, que lá no site da Junta tem um passo a passo, mas sempre tem uma dificuldade que não é do conhecimento. Eu mesma, se tiver que abrir, eu não vou conseguir abrir, mesmo estando ali todos os dias. A gente precisa de um contador. Atividade que é de risco, atividade que não é de risco. Tem que conhecer os detalhes, tem que conhecer, né? Tem. Então, a gente aqui, a gente recepciona bastante dúvidas. Então, a gente tem aqui, né, no Sincomércio, o Valdir, que abraça aí todas as pessoas que vêm e tenta ajudar de todas as formas. Ou fazendo a montagem, ou dando uma orientação, né, de como fazer, se está devendo para a receita, o que ele sempre tenta fazer. E vocês conseguem ter esses dados em mãos? Por exemplo, se está devendo, você consegue levantar isso por aqui? Não consigo orientar o empresário. De como ele faz. De como ele faz. Como ele faz sem ter que ir até a Receita Federal. Isso. Perfeito. Então, nessa parte a gente consegue orientar ele bem. E o bom é que aqui no Sincomércio, hoje, a gente tem... hoje, para você fazer qualquer tipo de abertura, você sempre vai precisar do certificado digital. Isso. Então, nós temos aqui também. Então, qualquer pessoa que precise pode vir no Sincomércio, que daqui ela vai sair já pronta e com tudo que ela precisa. E aí, de repente, se essa pessoa for realmente formalizar, vocês automaticamente encaminham para a Junta Comercial para fazer essa parte toda. Se não for MEI, que a MEI não precisa da Junta Comercial, né? Sim. E um diferencial hoje da Junta Comercial aqui do nosso posto regional, né, que é o posto regional de Guarulhos, o oficial, que é o único de Guarulhos, é o nosso. Os nossos processos são analisados em até 4 horas. Então, a Zélia hoje está se desdobrando, né, Zélia? E toda a equipe da Junta, para que quem der entrada hoje, agora meio-dia, até as 16 já saiu o processo com o seu número de CNPJ, com o seu número do NIRI. Isso estando tudo certinho. Tudo certinho. Caso não esteja, né, que tenha algum probleminha, na hora, uma das meninas na Junta já tem dúvida, já tira a dúvida, às vezes volta até esse processo, no mesmo dia ele consegue refazer, porque na Junta, aqui no nosso escritório, nós temos a sala do contador, que à vontade, impressora, tem internet, tem o computador. Olha que legal. Né? Então, teve alguma dúvida ou tomou alguma exigência, resolve na hora, já volta, já dá reentrada, a Zélia já vai analisar novamente e leva embora já com o NIRI, com o CNPJ, então... Deferido. Perfeito. E para ter acesso a essas informações, a essa ajuda, é preciso ser sócio do Sincomércio ou como as pessoas chegam até vocês? Contem aqui pra gente endereço, horário, telefone. Não, acho que não precisa ser sócio, que a Junta Comercial hoje ela recebe processo de qualquer lugar do estado de São Paulo e qualquer atividade também. E não tem necessidade de ser sócio, ela tem que pagar uma taxa da entrada do processo, né? E esse processo tem que estar correto, porque deu uma exigência, volta, e igual você explicou, volta e a gente dá entrada novamente e refaz ele, né? A Zélia faz todo esse processo. Então, não precisa ser associado, né, gente? Tá. Não precisa, tá?
Perfeito. necessariamente aqui. Então, qualquer ramo, qualquer tamanho e qualquer empresa pode vir aqui e pegar as informações. Sim. Onde é aqui? Que horário vocês atendem? Que telefone a gente tem? Vamos orientar aí o pessoal para procurar a gente. Bom, nós estamos aqui na rua Caraguatatuba, número 32, no prédio da Junta Comercial, das 9 horas às 17. Ok. De segunda a sexta. E aí procura o Valdir direto? Ele que é o canalizador das Não, informações? quando o nosso usuário, né, já vem até a Junta Comercial que tenha dúvida, ele mesmo já informa uma das meninas ou as nossas atendentes já sabem, já chamam o Valdir. Ele chega aqui e dá entrada no processo. A hora que ela está fazendo aquela pré-análise, recebendo o processo para entregar o protocolo para ele retirar depois, ela fala assim, olha, aqui tem um probleminha assim, assim, assim. Ah, eu não tenho onde que eu fazer. Aí me chama que eu oriento lá onde tem que consertar. Perfeito. Pessoal, foi um papo ótimo e nosso tempo está acabando. A gente está chegando no finalzinho. Eu queria que vocês deixassem algum recado aí para esse empreendedor que está decidindo se ele vai formalizar ou não. O que vocês dariam de recado para esse pessoal? Formalize. É sempre importante estar formalizado, independente do seu tipo de negócio. Você precisa ser formalizado. É isso. É isso. É isso? A formalização é tudo hoje. Não adianta você pensar grande e você não ser formalizado, porque você vai morrer na praia. Não adianta. Tem que estar com tudo certinho. Hoje, todo o sistema é unificado. Então, Junta Comercial, Receita Federal, Prefeitura, né, Valdir? Estado, está unificado. Então, não adianta você pular, né? Você tem que estar tudo certinho para você poder ter o seu crédito, para você poder ter todas as suas benfeitorias. Senão, você não consegue. Perfeito. Eu acho que também formalize seu negócio e depois de formalizado, traz para nós, né? E nós, como SimComércio, também temos muitas soluções para vocês, para o comerciante. Então, a gente pode até ajudar também, depois de formalizado, a alavancar seus negócios. E hoje o SimComércio, eu posso dizer que o SimComércio hoje, ele é um parceiraço do comerciante, do empresário, porque qualquer pessoa que vem aqui, mesmo que não seja do nosso segmento, tem toda a orientação com o doutor, que o nosso presidente, que é o Reginaldo Sena, ele dá todas as informações, ele recepciona qualquer pessoa que vem, que tenha a sua dúvida, ele vai abraçar e vai tentar ajudar. Então, o SimComércio hoje é um parceiraço. Perfeito. E como a gente falou na semana passada, o SimComércio já é um parceiraço, né? Tem a Junta Comercial aqui como um braço forte e nós estamos formalizando um hub de negócios, né? Então, através desse, o que é um hub de negócios? Nós estamos pegando especialistas que são creditados pelo SimComércio para oferecer serviços básicos para as pessoas que fazem parte do SimComércio e, obviamente, a um custo mais acessível, né? O que são serviços básicos? Processos de saúde e segurança do trabalho, apoio jurídico, apoio contábil, apoio nas licenças básicas, AVCB e por aí vai, né? E nós estamos formando, eu estou encabeçando isso com o maior orgulho, uma escola de negócios, né? Para instruir desde a pessoa que está começando a empreender até a pessoa que já formalizou, já empreendeu e está gerindo os seus colaboradores, desenvolvendo os seus colaboradores, né? Então, vou parafrasear aqui a Lúcia, né? Pense grande e faça o seu negócio ser grande, começando pela formalização. Isso. Posso dar uma palavrinha? Claro. Porque, assim, na verdade, o empreendedor, ele não nasce empreendedor. Ele sabe fazer o negócio dele, mas ele não sabe empreender. Então, por isso é importante essa escola de negócio que você está implantando. Porque muitos deles têm muitas dúvidas de como gerir o seu negócio. E aí a gente ensina como gerir, como crescer, como se desenvolver. Sim. Todo mundo cresce junto, né? Isso melhora a sociedade, faz Guarulhos ser uma cidade melhor, faz São Paulo ser um estado melhor e ajuda o Brasil e com certeza. quiçá o mundo. É uma união. Não é?
Ok, pessoal, terminamos nosso tempo. Eu agradeço muito a participação de vocês. Eu acho que foi um bate-papo ótimo, esclarecedor, né? E voltamos na semana que vem. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.